Por que você sai do trabalho, mas ele não sai de você? Você já parou para pensar nisso? Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Eu já vivi isso, sei muito bem como é. Então bora, mulher líder, bora falar um pouquinho sobre isso para entender por que isso acontece. Se você é essa pessoa que sai do trabalho, fecha o computador, fecha a porta do trabalho, mas percebe que a sua cabeça vai para aquele lugar de novo, mesmo você estando em casa, isso muitas vezes não é uma escolha consciente. A gente sabe que muitas pessoas, muitas líderes vivem assim. O corpo ele vai embora, né? Você vai lá com sua mochilinha embora, mas a cabeça continua de prontidão. E hoje eu quero mostrar por que isso acontece e o que de fato mantém você nesse estado. Então fica comigo até o final, porque entender isso vai mudar muito a forma como você se relaciona com o seu descanso. Meu nome é Márcia Ramires, sou cofundadora e psicóloga da Viva Desenvolvimento Humano. Bora que a gente ajuda muitas mulheres que estão nessa situação. Fica comigo até o final. Então, o problema não é o horário. Talvez o seu dia termine assim, ó. Você chega na sua casa, você tenta estar presente com a sua família, mas você percebe que você tá ouvindo tudo pela metade. O filho te chama e você tá ali respondendo no automático, porque por dentro a cabeça tá onde? Tá resolvendo coisas que ficaram pendentes do trabalho. E aí vem aquela frase que diz: eles estão aqui, mas a minha cabeça não tá. E aí isso te perturba, te deixa ansiosa. Porque na verdade a sua cabeça tá lá na mensagem que deixou de ser respondida, daquela tarefa que deixou de ser solucionada, ou que você esqueceu de falar alguma coisa pro seu diretor, e aí alguma coisa vai dar errado. Vem aquela frase: é melhor eu já ir adiantando tudo isso. Você pega o computador que você levou embora, abre na sua mesa ali, come correndo, porque você precisa dar conta de novo. Só que a grande verdade é que às vezes tudo tá ali bem sob controle e você sente que você não pode relaxar completamente. Então a grande questão que eu quero falar pra você que é central é o quê? Você tá ali, fora do trabalho, mas a emoção continua te deixando no estado de alerta, porque de novo você acredita que precisa cumprir, porque a sua mente não desligou. Lembra que a gente falou que a mente aprendeu que relaxar pode significar perder o controle? Então ela precisa ficar vigiando, antecipar para virar proteção, e pensar virou uma forma de evitar esse erro. Guarda isso, não é um excesso de trabalho, é uma mente treinada para estar sempre pronta, de prontidão para não correr o risco de sofrer aquilo que a sua mente está criando e te deixando em alerta, como algo muito ruim que está acontecendo. Vamos pensar que tudo isso tem um motivo. Já expliquei um pouquinho anteriormente, mas a gente vai falar um pouquinho desse padrão emocional que sustenta esse mecanismo tão grande e que gera um ganho oculto, né, de você estar nesse estado de alerta. Como assim, Márcia? Sim, esse estado constante, ele não é por acaso que acontece. Ele foi te trazendo ganhos reais ao longo da vida. Te manteve como uma pessoa de referência, como alguém confiável, como alguém que segura tudo. O problema começa ali quando você começa a associar assim, ó: descanso é igual a risco. E se desligar, algo importante vai escapar do meu controle. Olha que doido. Então aqui é que está o ponto, mulher do outro lado da tela. Então vamos fazer uma ferramenta aí prática, né, para você ir percebendo. Quando você perceber que a mente não tá desligando, você pode se perguntar: o que eu acho que vai acontecer se eu parar agora? E não é para você resolver, é para você chegar na resposta, para identificar qual que é a ameaça interna que tá aparecendo. Isso aí já começa a te desligar daquele automático, tá? E a gente trabalha muito com perguntas, então não deixe perguntas em aberto, responda, porque isso muda o jeito de você descansar, tá bom? Legal? Bora pro fechamento aqui desse vídeo e entender algumas coisas? Você não consegue desligar porque por muito tempo estar em alerta foi o que te manteve segura, a gente já concluiu isso. E o problema é que a mente não sabe quando parar sozinha. Quando você passa a entender isso, o descanso ele vai passar a ter aquela ideia de descuido e passa a ser uma reorganização interna. Isso já explica muita coisa, não é? Agora, se isso fez sentido pra você, comenta aqui a palavra alerta, e se você conhece outra mulher que vive com a cabeça sempre ligada, bora compartilhar esse vídeo com ela? Pode fazer muito sentido e ajudá-la nesse momento, porque nós não somos o nosso trabalho, nós somos nós mesmos e desempenhamos papéis, e o trabalho é um deles, porque prosperar é viver a realidade. Pensei aqui, falo, não falo, vou falar, porque no começo do vídeo eu comentei que eu passei por isso. Por muitos anos o trabalho não saía de mim. Hoje busco trabalhar isso, ter um equilíbrio maior nas áreas da vida. Só que foi um padrão aprendido em que ao longo do tempo eu realmente fui entendendo que para sair desse estado de alerta eu precisava até vivenciar e começar a questionar, por isso que eu trouxe a ferramenta de você começar a questionar um pouquinho dela. É muito complicado, porque a gente às vezes se enxerga no trabalho como se fosse a nossa identidade, e ela não é. Então eu fui percebendo isso ao longo do tempo e percebendo que eu não precisava só fazer ou estar num lugar ali onde eu me sentia útil e até
para poder potencializar ali a minha questão de segurança e de capacidade. Eu entendi outras formas, sendo eu, ocupando meu espaço, e por isso que eu levo esse conteúdo de valor para você. Falei, não falei? Se você achou que fez sentido, comenta aqui e bora que nos próximos vídeos a gente vai falar mais coisas para te ajudar. Bora!